Nós temos o prazer de ter aqui ao nosso lado a minha digníssima esposa. E antigamente falava-se, eu tenho aqui do meu lado a minha patroa. Ela não é minha patroa, é minha esposa. E é também a Cristiane, a nossa filha. Nós temos trabalhado em cima de uma fé racional, uma fé inteligente, uma fé bíblica, que nada tem a ver com a religião ou a religiosidade. Porque a gente sabe que Deus é sabedoria. E a sabedoria é na cabeça, é no cérebro, é no intelecto, não é no coração. O coração é uma fonte inesgotável de emoções, de sentimentos, é uma fonte inesgotável de carnalidade, que destrói o ser humano. Aliás, se você depender do seu sentimento para amar a Deus, você nunca, jamais, em tempo algum, vai amá-lo. E é isso que nós temos batido, nós temos procurado fazer as pessoas entenderem. Há pessoas até que pensam que Deus vai ficar com pena dela. Ah, coitada, ela está tão triste, tão sofrida. Nem Deus não se importa com isso. Ele quer ver a nossa fé. Ele não quer ver, ela está triste, está sentimental. Está sofrendo. Não, Deus quer ver a nossa fé. Pois é, porque Deus, minha amiga, meu amigo, não é como nós. Você sabe, quando a gente é criança, a gente aprende a depender da misericórdia das pessoas, da compaixão. A gente busca essa compaixão, essa comiseração. A gente cai no chão, né? E se tiver alguém, um adulto ali, a gente chora e olha para o adulto. Se não tiver ninguém, o que a gente faz? A gente levanta, sacode a poeira e vai em frente. Essa é a realidade. Porque o ser humano gosta, cultiva, nutre o sentimento de comiseração. Então, muitas pessoas pensam assim, Deus, eu estou sofrendo, eu estou gemendo, olha como a minha vida é uma dor, e começa a falar das suas agruras. E o que acontece? Não acontece nada. O diabo, né? Enaltece o diabo. E não acontece nada, porque nós não podemos sensibilizar a Deus. A gente pode sensibilizar as pessoas, mas Deus não é suscetível à sensibilidade nossa, das nossas dores. Não, ele não vai se sensibilizar, ficar com pena da gente. Não, Jesus andou no mundo e curou e libertou e atendeu a todos os doentes e enfermos que foram a ele, que foram até ele. Jesus passava. Aqueles que o invocavam eram atendidos. Aqueles que não o invocavam não eram atendidos. Então, Jesus sentia a dor deles, mas não podia fazer nada, porque eles tinham que manifestar a fé para que ele pudesse agir na vida deles. A pessoa, às vezes, pai, ela pensa que só pelo fato dela estar sofrendo, Deus tinha que automaticamente fazer alguma coisa. Então, muitas vezes a mulher, né, ela fala assim, poxa, eu estou aqui orando, eu estou sofrendo, Deus não me vê? Deus não vê nada disso? Claro que Deus está vendo. Deus vê. Mas é como você acabou de falar, Jesus via o sofrimento daquelas pessoas, mas o que ele podia fazer? A única maneira que Deus reage à pessoa é quando ela usa a fé, não é a emoção. Então, enquanto você ficar usando a sua emoção, ficar com pena de você mesma, ficar reclamando, ficar chorando, ficar sentindo. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de ficar ouvindo músicas tristes para ficar chorando por causa de um problema. É igual o apaixonado, né? Os apaixonados são assim. Quando eu era apaixonado, eu ficava ouvindo música, aquelas músicas, entendeu? Se martirizando mais. Que martiriza a alma. Não, é o complexo do mártir, né? A pessoa tem que ser um mártir. E você sabe que não é só isso não, Cristiano. Pior não é ficar chorando, lamentando e confessando suas dores, seus problemas. O pior é nutrir esse sentimento dentro das igrejas, que é a religiosidade. Ela crê em Deus e ela fica falando, puxa, meu Deus, será que a minha vida não vai mudar? Será que não? Poxa, será que a minha sorte não vai mudar? Já a pessoa que é, digamos assim, entre aspas, convertida, ou está acompanhando uma religião ou uma igreja, ela
ela acha o seguinte: bem, eu estou na igreja, eu sou fiel a Deus, Deus um dia vai mudar a minha vida. Ela pensa que pelo fato dela estar na igreja, praticando a sua religiosidade, então ela vai ser atendida por Deus. Deus vai sentir pena dela. Que ela merece. Ela né? merece, é. E a gente só merece quando a gente apresenta a fé, minha amiga, meu amigo. Não tem jeito. E é uma forma prática, né? Porque se não fosse por isso, como é que a gente ia merecer, né? A gente é cheio de falhas. Se a gente fosse ter que merecer para ser abençoado, já era. Então, Deus nos deu um escape através da fé, né? Você não precisa merecer. Você, usando a sua fé, Ele te abençoa. Então, e é uma coisa que todos têm fé. Não é uma coisa que alguém no mundo está sem fé. Deus deu para todos. Então, é só clamar, né? a pessoa praticar, né, Esther? Praticar essa fé. Tomar atitude em função dessa fé. Olha, ou Deus, tu é, ou o Senhor não é. A pessoa tem que chegar a esse ponto. E Deus permite que a pessoa chegue no fundo do poço justamente para ela reagir, para ela tomar atitude, para ela esbravejar, para ela tomar uma atitude radical, ou é ou não é. Para que então Deus, mediante essa fé, Deus venha ao encontro dessa sua necessidade. Essa que é a fé racional inteligente, Cristina. E é assim que a mulher sábia edifica a casa dela. É através da fé. E a fé que usa a fé inteligente. Não a fé emotiva, é uma fé inteligente. Então, você está passando por um problema na sua casa, você tem que pensar, o que eu posso fazer a respeito desse problema? Não é ficar chorando, reclamando, sabe? Brigando, porque essa é a reação emotiva. Quando você briga com seu marido, chegou em casa bêbado, você briga com ele, você está usando a sua emoção. Não tem como você resolver o seu problema assim. Então, você brigando, reclamando, jogando indiretas, não vai resolver. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, como é que eu posso ser sábia nessa situação? É assim que funciona, né? E quando eu aprendi isso, eu nunca mais... É muito bacana, é libertador, porque nunca mais eu fui refém dos problemas. Então, as coisas ainda acontecem, problemas ainda vêm, mas eles não me rebaixam mais. Eu não fico mais vulnerável como era antes. Essa sabe, é o segredo da fé, né? Porque você fica acima das circunstâncias na vida. Acima do problema, né? Uhum. Liberdade. Então, você que está nos assistindo nesse momento, participando dessa programação, minha amiga, meu amigo, especialmente você, amiga, que vem gemendo nesse mundo, você talvez seja uma pessoa cristã, que venha praticando a sua fé de certa forma, mas cada dia você se vê afundando mais. Parece que você caiu numa areia movediça. Você está afundando, devagarzinho você está afundando. Você está se batendo e quanto mais você se bate, mais você afunda rapidamente. Então, por quê? Porque você dá muita atenção às suas emoções, aos seus sentimentos. Você dá muita atenção àquilo que diz o seu coração. E aí, é óbvio que você vai padecer e ninguém vai poder fazer nada por você, nem mesmo Deus. Deus na pessoa do Espírito Santo, só vai vir ao seu encontro quando você usar a inteligência. Quando você chegar, por exemplo, e dar um brado de independência, ou então dizer, meu Deus, peraí, se o Senhor existe, se é verdadeiro o que está escrito na Bíblia, se é o Senhor que falou, prometeu, eu não aceito essa situação. Tem que haver uma mudança na minha vida. Eu não posso admitir, crer num Deus tão grande e viver uma vida tão desgraçada. Quer dizer, você reage manifestando não uma emoção, mas manifestando uma inteligência, uma fé racional. Você se revolta contra essa situação. E como a Cristiane estava falando ainda há pouco, você tem que verificar quais são os seus problemas que você está enfrentando no dia a dia e procurar fazer do limão uma limonada. Você tem que aprender, aliás, todos nós precisamos aprender a fazer dos nossos limões limonadas. Por quê?
porque Deus permite os limões para que a gente venha aprender a sobreviver neste mundo, a nos defender, a ser fortes. Ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. Não existe isso. Primeiro você tem que passar pelo deserto para poder chegar à terra prometida. E para você chegar, tomar posse da terra prometida, você tem que atravessar o Rio Jordão, que simboliza as dificuldades. Então, minha amiga, meu amigo, só para você ter uma ideia, Moisés foi criado no Egito durante 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés foi no Egito. Ele comia do melhor, ele bebia do melhor, ele dormia na melhor cama, ele tinha uma vida perfeita. Porém, Deus permitiu que ele se revoltasse contra um egípcio e o matasse, para que então fugisse para o deserto. Então, Moisés fugiu para o deserto, porque temia que Faraó viesse matá-lo. E ele ficou morando no deserto durante 40 anos. Quer dizer, no segundo período da vida de Moisés, Moisés viveu 120 anos. O primeiro período de 40 anos, ele viveu no Egito. O segundo período da sua vida, ele viveu no deserto, 40 anos no deserto. Por que ele viveu 40 anos no deserto? Por que Deus não o chamou quando ele tinha 40 anos de idade? Só chamou quando ele tinha 80 anos de idade. Porque Moisés aprendeu no Egito as leis, a cultura egípcia. Ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a ter um caráter legal. Depois, no deserto, mais 40 anos, ele aprendeu a se defender. Ele aprendeu a conviver com cobras e lagartos e camaleões e leões, tigres e tudo mais. Ele aprendeu a se defender dos insetos venenosos, das cobras, das serpentes. Ele aprendeu a viver no deserto. Porque para viver no deserto você tem que aprender quais são os seus segredos. Moisés aprendeu todos os segredos do deserto. Agora, na terceira e última etapa da vida de Moisés, começou com 80 anos, quando ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Então, quando Moisés trouxe o povo de Israel para o deserto, para chegar à terra prometida, Moisés conhecia os segredos do deserto. Israel não sabia, não conhecia, mas Moisés sabia muito bem. Então, ele sabia onde podia tirar água no deserto, ele sabia quais as plantas que podia usar, comer, alimentar-se. Ele sabia de tudo o que o deserto oferecia, de bom e de ruim. Então, minha amiga, meu amigo, Moisés ficou no deserto 80 anos. 80 anos. Mas ele não morreu no deserto por conta dos perigos do deserto. Ele morreu por conta de ter desobedecido a palavra de Deus. Foi isso. Mas ele pôde, durante aqueles últimos 40 anos dele, dirigir o povo de Israel até a terra prometida, até a entrada da terra prometida. Então, nós temos que aproveitar os nossos desertos, as nossas dificuldades, para tirar proveito, para saber como nós vamos enfrentar, de acordo com o ensinamento que nós temos da Bíblia, da palavra de Deus. Quando nós colocamos a palavra de Deus em destaque na nossa vida, quando nós obedecemos, quando nós vivemos honestamente neste mundo, que é o deserto, nós estamos temendo a Deus, estamos mostrando a Deus, não com sentimentos e nem emoções, mas estamos provando a Deus que o tememos, que cremos nele,
olha, eu vivo a minha vida correta, eu respeito o meu semelhante, eu não vou roubar do fulano de Beltrano, não vou tirar vantagem de Beltrano ou Cicrano, porque eu temo a Deus. Eu não vou adulterar porque eu temo a Deus. Eu não vou casar e descasar porque eu temo a Deus. Eu não vou me prostituir porque eu temo a Deus. Eu não vou mentir porque eu temo a Deus. Quer dizer, nós passamos a viver neste mundo imunes aos seus caprichos, porque tememos a Deus, andamos de acordo com a palavra de Deus. E, obviamente, Deus é obrigado a atender às nossas expectativas. Deus é obrigado. Se eu ando no caminho do Senhor, se eu vivo temendo a Deus, se eu ando de acordo com a sua palavra, então ele obrigatoriamente ele vai me proteger dos leões desse mundo, das cobras, das serpentes desse mundo. Porque é no deserto que você mostra a sua fé, né? Então, se você consegue ser fiel diante dos problemas, então Deus, obviamente, vai honrar você. Agora, quando você é só fiel, quando está tudo bem, então, e foram que tipo nos de fé é desertos essa, né? que nos capacitou, né? Para ouvirmos a voz de Deus no deserto e poder hoje ajudar outras pessoas pelas experiências que passamos. Pois é, nós não aprendemos a conviver com os problemas com a Bíblia, não. O Espírito Santo, ele nos dá direção, ele nos inspira, ele nos guia, mas a experiência, assim como ele levou Jesus para o deserto para ter uma experiência, o Espírito Santo permite-nos passar por experiências amargosas para que nós venhamos aprender e tirar proveito para o futuro. É isso que a Bíblia chama de aflição. É isso que a Bíblia fala de tribulação. Tribulação é você enfrentar as dificuldades, as injustiças, as perseguições, os preconceitos e toda a sorte de mal, do inferno desse mundo, por conta da sua fé no Senhor Jesus. Então, nós, agora é um outro assunto, antes de acontecer o arrebatamento, nós vivenciamos as pequenas tribulações. Mas depois, quando Jesus vier e nos arrebatar, o mundo vai cair na grande tribulação. Então, aqueles que são cristãos mornos, frios, fracassados, eles vão ficar para trás e vão ter que sofrer as consequências da grande tribulação. A pergunta é, se na pequena tribulação eles não aguentaram, imagine na grande. Não sei como é que vai ser. Mas eu sei uma coisa, nós vamos ter uma grande concentração em favor da mulher. Em favor da mulher que tem sido espezinhada, humilhada, envergonhada, que tem sido saco de pancada do marido, ou dos brutamontes, ou do amante, ou do namorado, ou seja lá o que for. Então, essas mulheres que têm carregado marcas do desgosto, marcas da dor, marcas da infância que foi usada e abusada, essas mulheres que, apesar de todos os direitos humanos, apesar da Lei Maria da Penha, apesar da Delegacia da Mulher, apesar de todos esses movimentos tentarem ajudar, a gente sabe que não consegue coisa nenhuma, porque o problema dessas mulheres é um problema estritamente espiritual. E para resolver esse problema, só o Senhor Jesus. E nós vamos unir a nossa fé em todo o Brasil nesse dia 19 de abril para clamar, fazer um clamor a Deus em favor da mulher. Cristiane, fala mais a respeito. Você é Esther, por favor. Nós teremos essa campanha, por quê? Porque a mulher, ela até sabe que ela precisa se valorizar. Ela sabe que ela tem que se amar, se cuidar, se valorizar. E ela até quer se valorizar, mas ela não consegue se valorizar. Ela tem dificuldade em se valorizar na prática. Então você vê que é uma coisa mesmo espiritual. Porque o que adianta você saber e você não conseguir fazer? Tem uma distância muito grande, né, mãe? Ficar presa aos sentimentos. E né? ela fica, então, aquela coisa, eu tenho que me valorizar, eu tenho que me amar.
Como? Mas como? A gente até escreve, né, blogs sobre isso, a gente escreve sobre isso, mas as pessoas continuam. Como? Como que eu vou me valorizar? Então, nesse dia 19, você vai saber como. Você vai ser valorizada. Você vai se valorizar. Essa é a diferença. As leis, os dias internacionais, né? Os dias especiais, o Dia das Mães, todos esses dias, você se sente até bem, você gosta, você recebe presente, tudo. Mas não fazem o que você precisa, na verdade, que é uma coisa mais profunda, é uma coisa espiritual. Eu preciso me valorizar. Não adianta eu saber que meu pai me valoriza. Não adianta eu saber que o meu filho me valoriza. Eu tenho que me valorizar. Então, isso é uma coisa que só Deus pode fazer. Só Deus. É uma consciência do Espírito Santo dentro de nós. Só Deus. É uma coisa dentro da pessoa. Por isso que não dá para... Eu posso falar, e você ainda não continuar. Você não continua, você não sabe como se valorizar. Porque você não aprende isso. Isso é uma coisa que vem de Deus. Revelação. Deus dá para você. É uma revelação. É uma revelação. É isso aí. E vai ser, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, esse evento vai ser feito não só por mulheres, mas pelos homens também. Porque os homens da Universal valorizam a mulher, né, pai? É. E ai de não valorizar. Porque Jesus valorizou primeiro. Não tenho então, dúvida. a igreja está crescendo, está amadurecendo nisso. E o bacana, pai, o bacana que eu estava pensando outro dia, é que em 2013, a mulher... na Universal, ela fez vários eventos, né, para ajudar no Templo de Salomão. Uhum. Foram 3 ou 4 eventos que as mulheres arrecadaram fundos, elas deram suas ofertas para ajudar no Templo de Salomão. Nesse ano de 2014, elas estão ganhando Já foram abençoadas. um dia universal da mulher, né? Quer dizer, isso aí já mostra que Deus está honrando você que tem contribuído. Não só do Brasil, como do mundo todo. É verdade. Eu fico pensando naquelas mulheres que fizeram empadinha, pastéis, cachorro-quente. Todo mês. Todos os meses fizeram alguma coisa para vender, fazer dinheiro para ajudar na construção do templo. Quer dizer, o templo, ele é a casa do sacrifício, né? O templo de Salomão é a casa do sacrifício. Então, o templo, foi construído na base do sacrifício. E eu quero reconhecer que o trabalho das mulheres foi maior do que o dos homens. Não posso dizer maior, mas... Contribuiu. Foi de lado a lado. Não, Contribuiu bastante. Não foi maior. Sabe por que foi maior? Porque tem mais mulheres do que homens na igreja. É questão de número, é só contar. Então, nós verificamos que as mulheres, elas são fortes, elas são poderosas. Só não são poderosas, só não usam o poder que têm por conta das emoções. Ela só é fraca, a mulher só é fraca, débil, por conta das suas emoções. Então, quando a mulher pensa, ela deixa de ser fraca. Quando a mulher pensa, ela deixa de ser fraca. Quando a mulher que pensa, não é só a mulher, mas o homem também. O homem também, é. O ser humano, quando pensa, deixa de ser fraco. Você sabe que os animais irracionais, eles são fracos, eles são dominados pelo homem porque o ser humano pensa, só isso. Só porque o ser humano pensa, ele é mais forte do que os animais. É mais forte do que os leões, os tigres. O homem domina tudo. O homem domina céu, mar e terra. Ele domina tudo. Por quê? Porque ele pensa. Quando ele não pensa, ele é dominado. Quando ele não pensa, quando ele usa os sentimentos, então ele é dominado por esses sentimentos e muitos acabam suicidando. Essa é a realidade. Eles se matam porque não encontram forças para enfrentar o problema. Porém, quando a pessoa pensa, ela deixa de ser fraca, ela deixa de ser débil. Por isso que Deus falou para Josué, ser forte e corajoso. Ser forte. Ser forte depende de usar a cabeça, de usar a inteligência. O texto sagrado diz assim:
preste atenção, a sabedoria do sábio o mantém no caminho. Porém, a estupidez ou a burrice dos burros os leva ao engano. É forte essa, né? Então, quando a pessoa é sábia, ela se mantém no caminho. Mas se ela não é sábia, ela acaba sendo levada pelo engano. E nós estamos batendo no caso da mulher, porque a mulher normalmente é dada a fraqueza dos sentimentos, a fraqueza do coração. A Bíblia fala que o coração é extremamente corrupto, desesperadamente corrupto. E mesmo assim, a humanidade canta, faz prosas, versos, tudo enaltecendo os sentimentos do coração. Então, você vê como a humanidade não pensa, né? E por isso sofre as consequências do engano, porque ela usa o sentimento. Minha amiga, meu amigo, comece a pensar. Use a sua capacidade, o seu potencial. Nós temos um potencial. Qual é o nosso potencial? O potencial que nós temos é a nossa razão. Então, quando nós pensamos, quando nós raciocinamos, então nós descobrimos o nosso potencial. Esse é o segredo da vida, é o segredo da vitória com o Senhor Jesus. E Deus é sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Ele é sabedoria. E Deus, como sábio, ele criou seres humanos sábios, para que os sábios possam usar a sua sabedoria e dominar tudo, dominar toda a terra. Então, eu queria que você, mulher, pensasse nisso, raciocinasse nisso. Você talvez esteja me ouvindo numa casinha velha, uma casinha lá no interior da Paraíba, lá do interior desse sertão, do sertão brasileiro ou de qualquer outro lugar, e você está ouvindo e você diz assim, eu não tive sorte na vida, eu nasci pobre e a tendência é eu morrer pobre. Preste atenção, pense, minha amiga, meu amigo. Você tem condições de mudar essa situação. Sabe quando? Quando você pega a Bíblia e compara e verifica se a sua vida está de acordo com as promessas de Deus. Se não está, então está na hora de você ir lá fora, né, quando tiver uma noite bonita, você pegar a Bíblia, abrir a Bíblia em uma das promessas de Deus e falar assim, Deus, está aqui escrito, o Senhor prometeu, está aqui escrito, o Senhor prometeu abrir as janelas dos céus, o Senhor prometeu, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, para que eu venha aliviá-los. Então eu quero isso acontecendo na minha vida, quer dizer, você usa os seus direitos, você apela para os seus direitos através da sua fé no Senhor Jesus. Aí você vai ver o que Deus vai fazer, porque Deus vai dar um jeito e vai chegar até onde você está. Mas eu sei uma coisa, nós vamos ter uma grande concentração em favor da mulher. Vai ser o Dia Universal da Mulher. Universal da Mulher. Não é Dia Internacional da Mulher, não. É Dia Universal. Está acima dos países, está acima da terra. Tá? É universal, é mais abrangente, é ilimitado. O poder da mulher é ilimitado. É divino, é isso aí. Se programa, amiga, e compareça. Todas as mulheres, casadas, solteiras, você que até não se acha desvalorizada, você não tem complexo, mas você sofre, por exemplo, com um sentimento. Você até gosta de ouvir essa questão da fé, você gosta de saber, poxa, eu quero ter essa fé, mas eu não consigo ter essa fé. Você também vai conseguir, porque quando Deus revela, quando Deus fala, ele atende todas as necessidades, né? Num pacote. Uma pessoa tem uma necessidade, outra tem outra, mas não importa. Quando Deus desce, ele atende a todo mundo, né? É verdade. E eu estava pensando aqui, a Esther, o jeito
da Esté é diferente nosso, né, Cristiane? Você fala com aquele arrojo, né? Aquela Hoje, impetuosidade e tal. E eu também sou a mesma coisa. A Esté já fala mais calma, mansa, suave. Mas não quer dizer que ela seja fraca por conta dessa expressão dela ser tão suave. Porque a força dela está na sua sabedoria. Essa é a realidade. A sabedoria é isso, você estabelecer a sua cabeça naquilo que você crê, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Esté, fala. É uma coisa que você vai cultivando no seu interior, não é? Então, você vai ficando forte. Devido aos desertos, você vai tendo experiências. Então, aquilo vai fazendo você forte, vai dando condições de você saber como falar desse Deus, porque você experimentou, você vive essa fé. Não é uma coisa que alguém passou para você, foi o próprio Deus revelou a você essa fé. Eu lembro. Então é muito forte. Eu lembro, Cristiane, você era pequenininha, você não via isso, mas a Esté pegava a Viviane, né, com aquele problema de lábio leporine. Então, você pegava a Viviane nos braços e quando pegava um ônibus, as pessoas olhavam assim, faziam cara feia e você suportou aquela humilhação, aquela dor ali, né? Você, mesmo calada, você aguentou firme e mantinha aquela certeza. Não, Deus vai mudar a nossa situação, com certeza. Quer dizer, isso é ser forte, né? Você não se entregou, você não ficou não perdeu a cabeça, não arrancou os cabelos, não abandonou a Viviane na lata do lixo, não. Você manteve a sua fé, a sua crença, a sua força, você enfrentou os leões, enfrentou as feras, enfrentou as vergonhas, as humilhações, etc. e manteve-se firme. Isso é ser mulher de fé e sábia, porque mantém a sua fé, a sua convicção naquilo que Deus prometeu. Não, isso vai mudar. Ela vai fazer cirurgias, ela vai fazer várias cirurgias, seja quantas forem necessárias, mas ela vai ficar boa, ela vai ficar perfeitinha e etc, etc, porque Deus é comigo. Não é isso? Nada mudou a minha crença nele, né? A minha confiança. Às vezes, por tão pouco, as pessoas abandonam a fé. O pastor não me cumprimentou, a obreira não me tratou bem. Então, é porque não teve ainda a experiência com Deus. Não tem essa fé interior forte, né? Eu gostaria de perguntar uma coisa para você, pai. Já que eu era muito criança nessa época para ver isso, como é que ela levava esses problemas para você? Não, Esther. Não, ela comentava os problemas que ela passava, né, na hora. Olha, mas ela fazia você pensar mal por ela estar tendo que resolver tudo sozinha? Nem tudo ele soube. Bom, o que ela me contou é o que eu sei. Eu sei o que ela me contou, obviamente. Então, mas ela não procurava passar para mim um sentimento de pesar, para eu ficar mais para baixo. Não, ela falava uma coisa normal. Poxa, mas como é difícil, passei isso, passei aquilo, poxa, como é difícil. E quando ela falava, então nascia mais revolta por aquela situação. O que acontece? Muitas mulheres não sabem lidar com os problemas e culpa outras pessoas. Elas não têm essa intimidade com Deus, essa força, né, de, por exemplo, orar, de falar com Deus. Elas não usam essa arma. Elas usam o quê? A reclamação. Então, elas chegam em casa e enchem o ouvido do marido, né? Culpa ele por não estar presente, por não estar participando também. E ela acaba tendo problemas no casamento também. Então, no caso da mamãe, essa foi uma outra força também, né? Dela aguentar tudo sozinha, saber que você estava lá, ela falava com você, mas ela não colocou culpa em você, você não me ajuda, você não faz nada. Ela estava forte porque ela tinha Deus com ela. Ela assumiu aquela responsabilidade que eu não podia assumir, que eu tinha que trabalhar. Era um problema que eu tinha que enfrentar, eu e Deus. Só ela que podia fazer. Isso é uma força, né? E se ela fosse fraca,
ela jogaria o problema na minha mão e eu ia afundar, porque, pô, como é que eu vou resolver o problema? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer o pão nosso de cada dia para casa, todo dia. Então, é um problema que nós tivemos que conciliar. Ela faz a parte dela, eu faço a minha. Mas, obviamente, o Espírito Santo deu força para ela agir dessa forma. Não tivesse o Espírito Santo, ela não ia suportar. Claro que não ia suportar. E nem eu suportaria se não tivesse o Espírito Santo. Então, por isso, minha amiga, meu amigo, nesse dia 19, nós vamos orar para você receber o Espírito de Deus. Ser essa mulher forte. Ser essa mulher forte, inabalável, essa mulher que sofre também, porque a Esther sofreu, ela gemeu, ela chorou. Mas isso são consequências do sofrimento. Mas ela não colocou isso sobre a fé. Pelo contrário, com a fé, ela resistiu. Por isso, Cristiane, é que as pessoas têm que aprender a separar a fé da religião. Porque a religião busca comiseração, busca pena, busca aquele dó das pessoas, palavras de consolo, palavras de conforto. E palavras de conforto, de consolo, seja lá o que for, não resolve o problema. Não resolve o problema das pessoas. O que resolve o problema das pessoas é a solução. E a solução vem pela fé, não pela religiosidade. Isso que a pessoa tem que aprender. Ela tem que aprender que a fé dela traz solução. Já a religião traz consolação. O que você quer? Consolação ou solução? Todo mundo quer a solução. Então, a solução vem pela fé. E só pela fé. Por isso que Deus falou: meu justo viverá pela fé. Quer dizer, o meu justo terá vida pela fé. O meu filho terá vida pela fé. A minha filha só terá vida pela fé. Não é pelo amor. Não é pelo amor. Não é pela pena. Não é pelo sentimento. É pela fé. A fé nas minhas palavras, a fé nas minhas promessas. E é isso que nós queremos que você tenha, minha amiga. Sábado de aleluia, você vai ter razões de sobra para levantar as mãos e dizer aleluia, graças a Deus, porque você vai ser vitoriosa. É essa a nossa fé. Às 10 da manhã. 10 da manhã. No Parque da Juventude, você vai beber do colírio, ou melhor, do néctar da vida, e vai ter a juventude, seja lá a idade que você tiver, você vai receber o néctar da vida, que é o Espírito Santo, para ter uma vida melhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 얻습니다. 내가 케이크가 실증나면 내가 갈 수 있는 모든 곳을 찾아다니며 여자가 거절할 때마다 웃겠다고 말하러 왔기 때문에 그는 나를 일주일 내내 데리고 갔다. 부인하다. 이번에는 중요한 문제이므로 그녀가 도와줄 것이라고 확신합니다. 나는 파리처럼 자연스럽게 그의 집으로 날아가서 방으로 달려가서 말을 하고 문을 열고 다리에 머리를 묶고 자고 있던 돼지를 넣었다. 트엉이는 10시가 넘어서까지 바꿔줬는데 아직도 깨어나지 않더라고요. 내레이션 반대. 상황은 끝났습니다. 빌다. 이번에는 내 남자친구인 척 도와주세요. 당신이 아름답다면 우아하게 말하고 가끔 웃으십시오. 사랑에 대해 이야기하고 비웃는 것입니다. 그의 얼굴은 여전히 졸리고 졸렸지만 상황을 이해했다. 그래서 그것은 자신감에 대해 이야기합니다. 내가 실제로 그렇게 하면 그들은 때때로 당신이 세상에 있다고 생각하고 말하고 나서 전화로 가서 무언가를 누른 다음 확고한 목소리로 나에게 말합니다. 걱정하지 마세요. 언니, 내가 도와줄 테니 꼭 친구들에게 자랑하세요. 이 계좌번호는 이전되었습니다. 나는 몇 초 동안 깜짝 놀랐다. 결혼, 아무것도 할 줄 모르는 사람들, 빈을 서두르지만 그 본질을 이해하는 사람들. 너무 신나서 휴대폰을 꺼내서 몇 척이라고 신고했어요. 그는 단지 웃었고 다시 잠들 수 있도록 집에서 나가라고 말했습니다. 나 역시 그날 훨씬 더 확신에 찬 기분으로 떠났다. 리는 나에게 자기보다 먼저 와서 준비하고 스스로 가라고 했다. 운명의 날이 왔습니다. 물어보세요. 모두가 애인을 데리고 먹고 마시게 됩니다. 다행이다. 미니가 혼자 가는 모습을 보고 무척 기뻐했을 것 같다. 하지만
나는 그것이 곧 미소를 짓지 않을 것이라는 것을 압니다. 그러다가 린이 등장한 순간 그녀는 빨간 립스틱을 바르고 있었고 머리는 약간 웨이브가 있었고 머리는 세 가닥의 촘촘한 컬로 되어 있었다. 왜, 예전에는 어떻게 생겼는지 몰랐어요. 정확히는 그렇습니다. 내가 올라가서 동창회에 들어가자 테이블 전체의 시선,